Então, meu Meu boa amor, meu amor. Boa noite, meu amor. Que bom te ver. Te Boa noite, amo. mãezinha. Também te amo. Boa noite, pastor. Boa Boa noite. noite, Adeilson. Está aí na área. Boa noite, Daniel. Essa família Albuquerque é uma maravilha de família. Louvado seja Deus por isso. Amém. E vamos então, nesse momento, Daniel, quem sabe aí o Adeilson, irmã Iraneide, eu já estou mandando aqui, já mandei umas mensagens, vou mandar mais um pouco. Enquanto cantamos o hino inicial, mande uma mensagem para alguém convidando, envie o link para que eles possam participar, tá certo? Então, após o hino, eu farei... Vou pedir o Adeilson, tá, Adeilson? Após o hino, que faça a oração para nós, tá bom? Vamos cantar então, Unidos pela Palavra. Glorificado, Senhor, seja o teu nome. Querido Deus, nessa hora, ó Pai,
nos colocamos, Senhor, diante do teu trono da graça para agradecer. Agradecer ao Pai por este dia que o Senhor nos deste e permitiu que cheguemos até aqui para nos encontrar contigo nessa hora. Que o Senhor venha conduzir os nossos corações e a nossa mente nessa hora para nos encontrarmos contigo. Também, ó Pai, toca no coração dos nossos irmãos que receberam o link, para que ele venha estar conosco na busca de se encontrar com o Senhor nesta hora. Toma, Pai, a vida de cada pessoa aqui presente nas tuas mãos. Toma a vida do pastor Edson nas tuas mãos. E nos aconchega, Senhor, nos teus braços de amor. Fica com todos os enfermos, Senhor, que estão no leito dos hospitais. Que o Senhor possa visitar cada um deles agora, nesta hora. E fazer, Senhor, a tua vontade na vida de cada um. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que a tua mensagem venha direto ao nosso coração e transforme a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Minhas boas-vindas ainda a quem ainda não vi, irmão Edson, irmão Wagner. Inclusive, foi muito bom conhecer a sua esposa e conhecer sua filha, irmão Wagner. Foi muito bom mesmo e saber do talento. E quem sabe podemos programar para fazer uma apresentação aqui no culto, viu, irmão Wagner? Quem sabe ela cantaria aqui para nós num dos momentos de estudo, no domingo. Fica meu convite. Tá? Aquele Quão Grande És Tu é maravilhoso, viu? Boa tarde, pastor. Obrigado pelas palavras. Eu vou convidá-la sim. E ela com certeza ela vai fazer isso um dia, com certeza. Maravilha. Tem uma tá bom? voz, muito obrigado. Uma abençoada. Mas vamos nesse momento tá bom. passar ao... Obrigado, irmão Wagner. Mas vou passar nesse momento para o Daniel, e ele está com o tema de hoje, mais uma vez. Hoje é sobre a santificação, e que Deus abençoe. Tá? Os que estão chegando agora, professor Sérgio, a irmã Miralva também, que todos sejam abençoados. Irmão Daniel, contigo a palavra, que Deus te abençoe no estudo desta noite. Obrigado, pastor, mais uma vez. Boa noite àqueles que eu ainda não cumprimentei, que chegaram agora, o Wagner, o professor Sérgio aí, mais uma vez aí conosco. Edson está na área também, Miralva. Muito bem-vindos a todos e vamos dar prosseguimento, né, nessa nossa classe bíblica, onde nós estamos estudando as principais doutrinas, né, nas quais nós cremos. E hoje, como o pastor já adiantou, nós vamos especificamente falar sobre a santificação. O que Jesus nos ensinou sobre a santificação. E nesse contexto eu queria compartilhar minha tela, pastor, se o senhor puder me colocar como co-anfitrião. Eu ainda não consegui compartilhar a tela. E a gente vai trabalhar esse tema seguindo um roteiro para que a gente tenha um encadeamento lógico da nossa exposição. Ok, Daniel, já está. Estou compartilhando aqui. Ok. Deixa eu voltar aqui para o começo. Aqui. Então, nosso tema de hoje, santificação, e o nosso estudo está baseado no que Jesus ensinou. São os ensinos de Jesus. E a gente começa com uma primeira pergunta, né? Então, que oração fez Jesus pelos discípulos? Então, no livro de João, no capítulo 17, o verso 17, ele é bastante conhecido também. Hoje, inclusive, no culto, aqui na igreja de Amaralina. Então, o irmão Wagner, eu acho que eu não conhecia ainda, eu estou aqui na Bahia, tá? Eu me batizei aí no Rio de Janeiro, e na igreja de Praça Seca, e eu sou militar, vim transferido aqui para a Bahia, em Salvador, e aqui eu tive a grata satisfação de integrar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Amaralina, é um bairro daqui de Salvador, viu, Wagner? E agora eu só estou um pouco triste, viu, pastor Edson? Obrigado, Wagner. Eu só estou um pouco triste. Obrigado pelo convite aí. Então.
É um prazer tê-lo aqui conosco. E, viu, pastor, eu estou um pouco triste, Obrigado. o senhor sabe que o pastor Jefferson, ele está deixando o nosso distrito, está indo para outro distrito, mas, com certeza, a gente vai continuar nos contatos, né, até porque com a evolução da tecnologia e o uso das mídias, especialmente essa ferramenta que a gente está usando hoje, isso não permite que nos afastemos. Vide eu e o senhor, né, pastor? Que a gente todo dia ora, em duplas, e semanalmente a gente se vê pelo menos 1 ou 2 vezes aqui pelas reuniões do Zoom. E louvado seja Deus por isso, permitiu com que a gente possa compartilhar a palavra por esses meios. Aquela frase, né? Deus não escreve... como é que é? Deus escreve certo por linhas tortas? Não. Ele endireita as linhas e depois as escreve. E essa pandemia que trouxe tanta dificuldade, mas trouxe também um reavivamento, a gente percebe isso para alguns, né? E também o uso dessas ferramentas aqui. Mas dando prosseguimento, meus irmãos, esse verso muito conhecido: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Interessante que a gente usou esse verso aqui lá no primeiro estudo. Então, se vocês recordam, a gente estudou primeiro sobre as Escrituras, em seguida nós estudamos sobre a salvação, e agora estamos estudando sobre a santificação. E esse verso foi mais um dos versos que a gente usou para atestar que, de fato, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o manual do ser humano, o nosso pão da vida, é a verdade. Porém, agora, Jesus está ensinando ali aos discípulos e fala: santifica-os na verdade. E a gente também reforça essa ideia em Levítico 20, no verso 7, onde é dito: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, mais uma orientação de que nós devemos nos santificar. Porém, a gente fica um pouco em dúvida o que é efetivamente a santificação. Dentro da cosmovisão bíblica, o que a Bíblia nos ensina e o que Jesus nos falou sobre o que é o santificar. Também na carta de Paulo, ou melhor, em 1 Pedro, capítulo 1, é dito nos versos 14, 15 e 16, muito importante essas passagens também, onde diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, ou seja, antes de conhecerem as verdades bíblicas, antes de conhecerem Cristo. Então, não se amoldem, deixem de realizar aquelas paixões antigas. Verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, Jesus, que é santo, ele nos convida, né? E é o exemplo para que nós nos tornemos santos também, em todo o nosso procedimento. E o verso 16, porque escrito está, e aqui fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Novo Testamento, boa parte das passagens dele são ratificações, né? E reforçando passagens do Antigo Testamento, onde diz: sede santos, porque eu sou santo. E aqui a gente fica, depois de compreender que Deus realmente quer que nós sejamos santos, que passemos por um processo de santificação, uma dúvida comum é o que é efetivamente essa santificação. E aí a gente tem várias perspectivas. Então, o senso comum, e principalmente eu que sou oriundo do catolicismo, embora não praticante, a gente tem uma ideia de santo, aí pensa lá nos santos da Igreja Católica, aqueles seres, né, que supostamente estariam já no céu e são criaturas talvez imateriais, né, e perfeitas, e que não tem mais qualquer forma de pecado, estão no nível acima de nós seres humanos. Esse é um senso comum, embora não tenha base bíblica, né, essas afirmações que eu fiz, a grande maioria das pessoas tem essa percepção. Uma outra percepção muito comum sobre santificação, ser santo, e aí a gente usa isso até na rotina do nosso dia a dia,
é aquela pessoa muito altruísta, muito caridosa. A gente até fala com frequência, nossa, fulano é um santo. Por quê? Porque ele é muito correto, muito comportado, faz muitas atividades, obras ali de caridade. E aqui Madre Teresa de Calcutá se notabilizou, né, por essa sua empatia e seu cuidado para com o próximo. E será que isso é o conceito de santificação bíblica? Então, na verdade, não. Antes de passar para a próxima fase, a gente vai ver que não é uma pessoa sem pecado que será santa. Pessoas, mesmo nós, né, seres humanos caídos, nós somos declarados ali, pela própria Bíblia, como santos. Porém, nós temos que atender a alguns pré-requisitos. Só um minuto. Perdão, minha filhota aqui estava chamando a gatinha. Então, gente, essa ideia de santificação, ela extrapola esse nosso senso comum. E a gente vai perceber isso em algumas passagens que nós vamos ver agora, onde Paulo, no livro de Romanos e também na carta aos Filipenses, como ele se dirigia aos membros daquelas igrejas. Olha que interessante. No verso 7 de Romanos 1, Paulo começa a carta falando assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente para analisar a estrutura das cartas de Paulo, ele é uma carta ali comum, digamos assim, né? Onde nós fazemos uma introdução, normalmente, nos dirigimos à pessoa que está recebendo a carta. Paulo também fazia assim. E ali ele já apresenta uma característica importante dessas pessoas. Olha como ele se refere a elas, pessoas de Roma, e, portanto, não eram judeus, eram gentios. Então, eles, né, que estão em Roma, chamados para serem santos. Em Filipenses, a gente também tem esse mesmo chamamento, quando Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Então, observem, se a gente sabe que o pecado nós temos a nossa natureza pecaminosa, o pecado original, e nós não somos perfeitos, né? Não somos isentos de pecado. E os bispos, os próprios diáconos também não são, inclusive daquela época. E ainda assim, Paulo, né? E aqui reforço, inspirado por Deus a escrever essas cartas, ele afirma, né? Todos os santos em Cristo Jesus. Não só os bispos e diáconos, mas todos aqueles daquela igreja na cidade de Filipos que estavam ali crentes em Cristo Jesus. É importante a gente lembrar, às vezes a gente não percebe não se coloca naquele momento, né? Então havia o Antigo Testamento, que ali em torno até de cerca de 400 anos antes de Cristo, foi ali os últimos escritos de Malaquias, né, se não me engano, pelo menos é o último livro, e houve ali um hiato, onde não houve ali uma ênfase de novas revelações até a vinda de Jesus, né? E quando Jesus vem, ele traz assim uma interpretação, digamos, a interpretação verdadeira, porém era muito diferente do que os fariseus, os saduceus e as pessoas, os escribas e os estudiosos da Bíblia da época, e a gente estudou isso no nosso primeiro momento, sobre as Escrituras. Então, ali ele apresenta o entendimento verdadeiro, trazendo o ensino de Deus, né, para o que realmente a Bíblia traz para a gente. Então, o que Paulo falava ali, e dando ênfase à atividade, o ministério de Jesus,
aquilo era novidade para aquelas pessoas. E quando ele falava sede santos em Cristo Jesus, isso causava dúvidas nas pessoas. Me lembra aquela passagem onde Jesus ele está com Nicodemos, né? E fala, não, você tem que nascer de novo. E Nicodemos, como eu vou nascer de novo? Como eu já velho vou voltar ao ventre da minha mãe? Então, observa que é uma nova perspectiva ali de enxergar o propósito de Deus nas vidas daquelas pessoas. E hoje não é diferente. A gente, quando aprende que Jesus ele veio, e diferente do que os israelitas acreditavam, que o Messias seria um novo Davi, digamos assim, estabeleceria um reino poderoso que subjugaria todos os outros reinos, não. Não é assim. Da mesma forma, hoje, o propósito de Deus na nossa vida não vai ser nos tornar pessoas extremamente prósperas, seja financeiramente, seja de qualquer outra forma, profissionalmente. Pelo contrário, é uma vida em que vai me exigir disciplina, devoção, entretanto, vai me trazer a verdadeira felicidade. Mas, voltando para esse aspecto da santificação, a gente vê que Jesus, ele, através de Paulo, chama aquelas pessoas de santos, né? Em 1 Tessalonicenses, então, ali também Paulo, ele mostra qual é a vontade de Deus para nós, que somos seus filhos, onde está escrito, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, Deus, ele quer que nós nos santifiquemos. Eu gosto muito daquela passagem de Apocalipse 3:20, onde diz que ele está à porta e bate. E Deus, ele está querendo, mas ele não nos obriga, ele não arromba a porta, ele não abre a porta do nosso coração. Nós temos que abrir. E uma das coisas que ele quer que nós abramos a porta do nosso coração é para que nós nos santifiquemos, tá certo? E nos abstenhamos aqui da prostituição no aspecto mais amplo, né? Esse termo, inclusive, é utilizado até no aspecto espiritual, no sentido de você não se misturar espiritualmente, no sentido de que havia muito no passado a adoração a outros deuses e ídolos. Isso era um termo também usado para se referir à prostituição também com relação a isso. Só mais um minutinho, deixa eu pedir aqui para o meu filhote. Eu acho que vocês estão ouvindo aqui, meu pequenininho falando aqui também, deixa eu pedir para ele. Enquanto aí o Daniel está falando, eu queria mencionar uma passagem, na realidade, uma palavra. Fechou meu áudio. Uma palavra especial para santo, que essa palavra me dá bem assim uma conotação que é hagios. Hagios é traduzida por santo e que é alguém separado, alguém diferenciado. E é o que Deus quer que nós sejamos nesse mundo de pecado, né, Daniel? Perfeito, pastor. Obrigado pelo reforço e, de fato, a gente quando estudou, né, pastor, eu lembro demais disso, quando a gente estudou, o senhor me deu o primeiro estudo em 2018, e a gente estudou ali Apocalipse, e quando a gente viu sobre o sábado, né, e aí o senhor me explicou essa origem do termo ali, se não me engano, em hebraico, e santificar, que é separar. Hagios é grego, né? É grego, né, pastor? Sim. Perfeito. Então, eu aproveito que a gente tirou aqui o compartilhamento de tela. Eu pergunto, alguém quer fazer alguma colocação a mais ou gostaria de fazer uma pergunta? Pois não, mãe? E Daniel, assim, no que eu entendo, para estarmos sendo santos, santificados em Cristo, aí a gente demonstra isso através da nossa fé e do nosso amor ao próximo. E a gente demonstra esse amor ao próximo no cuidar, na preocupação que você tem com o seu próximo, e ajudar, não ajudar qualquer tipo de pessoa, tanto pessoas como animais, como eu vejo às vezes gente para o carro na estrada para socorrer um animalzinho. Então você vê nessa pessoa, uma pessoa maravilhosa, é um santo fulano, porque faz essas bondades.
no caso da Teresa de Calcutá, ela assim, eu a vejo assim, como uma pessoa de muita fé, né? Que ela era uma pessoa de muita fé, e ela era uma pessoa que cuidava muito do próximo. Ela, eu acredito que seja um exemplo do amor ao próximo, de uma santificação em Cristo. Perfeito, minha mãe, com certeza. Quando a gente colocou aqueles exemplos ali, não quer dizer que especificamente a Madre Teresa de Calcutá ela não fosse uma pessoa santificada, né? Ou uma pessoa santa. Ali foi só para ilustrar que o fato de você praticar boas obras, e aí a gente recai sobre Romanos, né? A temática de Romanos e um pouco também de se não me engano, 1 Coríntios, aquela questão da fé e obras, e a gente viu lá, né, que uma fé que não tem obras é uma fé morta, na verdade, não era uma fé verdadeira. Então, é um paralelo, é algo semelhante. A santificação, para você, se você pratica obras, não, ou você é uma pessoa altruísta, isso aí que você falou, não necessariamente essa pessoa é santa, ou está santificada no conceito bíblico. Agora, uma das características de quem está passando por esse processo de santificação é que, com certeza, vai ter esse sentimento, essas características que você falou aí. E, logo mais aqui nos próximos slides, nós vamos detalhar essa sua pergunta. Tá? Você vai ver aqui, e uma passagem também que eu gosto muito de citar, eu acho que quase toda vez eu cito essa passagem, que vai nos mostrar quais são, digamos assim, as características dessa pessoa que realmente está passando pelo processo de santificação. Está realmente se tornando santa no conceito bíblico. Então, eu vou voltar ao compartilhamento. E aqui a gente... eu reitero, né, a passagem de 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, Deus quer que nós sejamos santos. Então, e essa santificação, o quanto ela é necessária? É obrigatório que eu tenha essa santidade, digamos assim? Ela é realmente importante, é a condição sine qua non, né? Ou seja, é prioritário que eu tenha ou passe pelo processo de santificação. Hebreus 12:14 tem uma passagem bem interessante e eu julgo até forte, onde diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, observa, eu preciso, para ver o Senhor, ser santo, ou seja, eu preciso da santificação. E aí eu reforço isso que eu falei, se não me engano, no primeiro estudo, ou no segundo mesmo, ou melhor, foi no estudo sobre a salvação. Eu gosto muito da área de exatas, né? Sempre gostei de matemática, física, áreas de exatas. E quando a gente estuda, eu vou até tirar aqui o compartilhamento para fazer essa ilustração, quando a gente estuda lógica matemática, e a gente vê lá as proposições, eu não sei se alguém lembra disso, a gente estuda isso, acho que no ensino médio, e aí tem lá uma determinada proposição e os conectivos, pode ser e ou conectivo ou, né? O pessoal deve lembrar, né? Às vezes tinha lá se P, então Q, e não P e não Q, enfim, uma expressão ali matemática, onde a salvação, os conectivos não são ou, porque quando você vai fazer, a gente quando estuda isso, você tem a expressão e é comum você testar se aquela expressão é verdadeira ou falsa. E para você tornar uma expressão dessa matemática, né, de lógica matemática, de proposições em verdadeira, se você tem várias proposições, e aqui eu vou falar, as proposições seriam, por exemplo, guardar os mandamentos é uma, ser batizado, outra, ser santo ou santificado é outra, fé é outra, ter fé. Então, só nesse exemplo. Aqui, quando você lê a passagem isolada, eu tenho que obedecer os mandamentos.
e eu serei salvo. Ah, tem isso lá, o remanescente, Apocalipse 12, 17, né? Os remanescentes que guardam os mandamentos. Opa, então eu preciso guardar os mandamentos. Se você lê isso de maneira pontual, e eu já percebi isso em algumas pessoas, aí ela pensa, não, então pronto, eu tenho só que guardar os mandamentos e serei salvo. Ou então, aquela passagem que é mais comum, né? Porque coloca exatamente esse termo. Você será batizado e sereis salvos. Então, a pessoa às vezes se prende a isso. Ah, então eu preciso me batizar e pronto. Eu me batizo e aí entra a teoria até calvinista da predestinação e a pessoa acha que nasceu ali, pronto, foi escolhida para ser salva. E aí nós temos, aí, por exemplo, o que eu citei, né? A fé. Então, basta eu ter fé que eu serei salvo. Estou com a presença ilustre aqui da digníssima Vanessa. Então, eu preciso só ser batizado, ou só ser salvo, ou só obedecer os mandamentos? Eu preciso ter fé? Se o conectivo for ou, para a proposição ser verdadeira, basta com que um seja verdadeiro. Então, se for ou, basta com que um seja verdadeiro. Os outros podem até ser falsos. E aquilo, a proposição como um todo é verdadeira. Não, na Bíblia não é assim. O conectivo é e. Para a minha salvação acontecer, eu tenho que ter isso, e isso, e isso. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem na Bíblia que nos apontam para a salvação. E aqui não é diferente. Um dos aspectos, então, é que eu preciso ser santificado, eu preciso me tornar santo. E aí a gente percebe isso aqui em Hebreus 12, 14. Nós, se não passarmos pelo processo de santificação, nós não veremos ao Senhor. E aí a gente tem aqui uma figura interessante, e retomando aqui até um pouco aquele tema do nosso estudo anterior sobre a salvação. Ela se dá em 3 tempos. A gente tem a justificação, nós temos a salvação no passado, que a gente chama de justificação. Eu vou até convidar para a gente abrir essas passagens. Então, quem puder abrir em Tito, capítulo 3, verso 5. Se vocês puderem abrir, Tito, capítulo 3, verso 5. Tito é um livro pequenininho. Vamos abrindo nossa Bíblia, Tito. Epístola a Tito. É depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo. Quer que eu leia? Antes de Hebreu. Isso. Tito 3, capítulo 3, verso 5. Localiza. Pode ler, pastor, por favor. Então, Tito 3,5 diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Observa o tempo verbal. Ele, Jesus, nos salvou. Ele nos salvou no passado mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, isso que nós estudamos bastante no nosso último encontro, que foi a morte de Cristo na cruz por nós, com aquilo, ele expiou nossos pecados, ele nos redimiu, ele nos justificou. E isso foi uma coisa que aconteceu no passado, né? Então, o primeiro ponto da salvação recaiu sobre a ação de Deus por meio de Jesus Cristo, justificando-nos ali por sermos pecadores. E aí a gente tem uma segunda fase desse plano de salvação,
que ela é no presente. E é exatamente isso que a gente estudou, que é a santificação. Quando eu aceito a Jesus Cristo. E isso só é possível pela atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não atua somente quando você se batiza literalmente nas águas ali, né? Você desce as águas, não. Quando você toma a decisão pelo batismo, o Espírito Santo já atuou e já vinha atuando, né? E naquele momento, você já tem, e é o que diz aqui, né? Ó, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós ainda vamos estudar esse tema e vamos ver como é importante a atuação do Espírito Santo em nossa vida. E o ID tem uma ênfase forte nisso. Então, essa salvação, essa primeira fase da salvação no passado é a justificação. Agora eu vou pedir que abramos aí nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. E eu gostaria de um voluntário para ler. 1 Coríntios. Eu? Por favor, Adeus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Obrigado, Adeus. 1 Coríntios 1:8. Eu vou até 1 Coríntios 1:18. Eu vou até reforçar aqui e vou ler de novo. Ó. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos no presente, nós somos salvos agora pelo poder de Deus. E aqui a gente tem o caráter de Cristo. À medida que eu já me entreguei a Jesus, que eu entendi a morte de Cristo como o que me justificou, eu começo a ser transformado em minhas atitudes presentes. E nós somos salvos. Essa palavra da cruz que a gente acabou de analisar, que é a justificação, ela é loucura para as pessoas do mundo, para aqueles que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. E aqui a gente vê que quando nós aceitamos a Cristo, e a partir dali o eu anterior morre, e nova criatura é formada, essa nova criatura, ela tem práticas diferentes. E aí recai sobre isso que você falou, mãezinha. O meu comportamento, ajudar e as obras, digamos assim, caracterizam que eu estou sim passando pelo processo de santificação. E nós temos a salvação numa terceira fase, que é a glorificação. E em Romanos 5:9, eu vou pedir para outra pessoa ler agora, a gente vai ter vamos identificar essa característica da glorificação. Romanos 5, verso 9. Daniel, eu posso ler? Por favor, Sérgio. Não está ouvindo. Pode ler, por favor. Daniel? Pode ler, Sérgio. Você me ouve? Não está funcionando. Eu acho que ele não está conseguindo me ouvir. Eles não estão nos ouvindo, Daniel. Deu problema. Ok. Eu vou colocar. Coloquei aqui o mudo para ele e eu mesmo... Ô, mãezinha, você pode ler? Você já achou a passagem? Já. Leia para a gente, por favor. Portanto, sendo agora muito mais justificados em seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Perfeito. Então, a gente observa que agora nós temos o verbo no futuro. Nós seremos salvos. E eu não recordo agora a passagem, pastor, se não me engano é em João, onde fala quando nós seremos glorificados, né? Quando Cristo voltar e nosso corpo ele se revestirá de imortalidade, né? E ali nós vamos
ser glorificados, vamos deixar a nossa condição, perder realmente essa natureza pecaminosa, é naquele momento onde o pecado que está em nós, aderido desde a queda do homem, lá em Adão, ele será novamente, vai ser extirpado e restaurado a condição de semelhança a Deus, conforme era Adão e Eva antes da queda, ainda lá no Éden. Eu não recordo agora a passagem, pastor, até pensei em lê-la, mas creio que todos recordam que essa passagem é bem interessante, onde fala que nós seremos glorificados na volta de Cristo Jesus. Bom, então, entendendo a salvação em 3 tempos e percebendo que a santificação é um dos momentos ali desse plano de salvação, e que é fundamental que eu entenda que Deus quer que nós nos santifiquemos. Então, a gente vê que existe esse primeiro momento, quando a pessoa decide a se entregar a Jesus, a gente consegue observar por essa imagem, e aí existe uma fase presente, onde o Espírito Santo habitando em mim, e eu sendo transformado, e aí, como minha mãe falou, eu vou dar bom fruto, como ramo, né, na videira, nós damos bons frutos. E isso é uma característica de que nós estamos passando por esse processo de santificação. Eu acho que foi há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu até dei um testemunho, onde eu até me apresentei até mesmo algumas coisas, dificuldades, né, obstáculos que eu tinha anteriormente, e que após o meu batismo, práticas erradas que eu aos poucos fui deixando de fazer. Eu vou até citar aqui um exemplo para caracterizar uma coisa que eu assistia com frequência. Eu nunca fui muito de ficar assistindo coisas inadequadas, até mesmo ali 2018 para frente, ali quando eu, logicamente, depois que eu me batizei, principalmente, então eu abandonei a prática de algumas coisas, mas eu ainda assistia um determinado tipo de programação que eu sei e percebo agora com mais clareza que não é adequado, que eu assistia o UFC, né? Aquela questão de... É um esporte, embora seja um esporte, né? De artes marciais, e eu assistia aquilo, né? E eu percebi que, né, depois de ver inclusive um sermão falando sobre isso, que não é adequado, né? Aquele esporte, embora seja um esporte, mas é violento, machuca, né? O corpo das pessoas, embora elas estão ali de maneira consentida, né? Então, eu abandonei. Eu não estou mais assistindo, eu já estou há algum tempo deixei de assistir esse tipo de programação. Então, isso eu penso, né, meu entendimento, que é mais uma característica do processo de santificação, onde você, permitindo com que Deus e o Espírito Santo lhe impressione a perceber as verdades. A gente sabe disso, né? O Espírito Santo é aquele que nos conduz à verdade. Então, em termos práticos, eu penso que isso é mais um exemplo do processo de santificação que cada um de nós estamos passando. Basta você lembrar do antigo eu e como nós somos hoje, que ainda estamos, repito, longe, logicamente, da perfeição, porque isso só será atingido quando formos glorificados na terceira fase que nós estudamos já. Então, dando prosseguimento, e já nos encaminhando aqui, começando a nos dirigir para o fim, existe uma metáfora, eu até citei ela aqui já, em João 15, versos 5 e 7, né, que é aquela parábola da videira, onde fala, no verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, observem, né, essa conexão com Deus, com Jesus. Nós já aceitamos ele naquela primeira fase, fomos justificados.
E agora é permitido com que ele, né, ou que nós permaneçamos nele, nós somos ligados. E ali eu consigo dar bons frutos. E essa é a característica do santo em Cristo Jesus. É estar unido a ele. E de maneira natural, digamos assim, consequência dessa conexão, da permanência em Cristo Jesus, nós conseguiremos apresentar bons frutos. E assim nós estaremos com a característica de sermos santos. E no verso 7 continua: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Em João 15:5, eu sou a videira, repetindo, né? E vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é uma das lições mais importantes que nós devemos compreender, que sem Jesus Cristo, sem Deus, nada podemos fazer, nada verdadeiramente bom poderemos fazer. O bom fruto, ele só vai aparecer se o ramo estiver conectado à videira. E isso é a santificação. Quando nós externamos essas características, não por nossos méritos, mas porque nós estamos conectados à fonte da vida, a Deus e a Jesus Cristo. E aí, aqui uma pergunta muito importante. E essa obra de santificar, de quem é? Quem é que faz com que nós possamos nos santificar? E aqui fala, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o próprio Deus da paz, ele que nos santifica em tudo. E a gente sabe que o Deus, ele é triuno. E o Espírito Santo, nós vamos ver aqui, que ele também tem como tudo, né, dentro da nossa vida cristã, uma ênfase e é muito relevante a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Em Romanos 12, 1 e 2, Paulo ele enfatiza, né, determinado assunto ali sobre os cristãos em Roma e qual a nossa obrigação, qual a obrigação para com Deus. Lá está dito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Deus não nos pede um culto onde tenha muitas sensações e pessoas que, às vezes, até eu já vi alguns vídeos, pessoas que caem no chão e dançam e giram. Não, né? Deus ele nos pede um culto racional. E um culto racional é um culto onde tem ensino, é onde nós aprendemos mais sobre as coisas de Deus. E no verso 2 ele continua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos nos transformar. A nossa mente precisa ser transformada. E aí nós vamos compreender, entender e experimentar qual é a vontade de Deus. E a gente já viu lá na passagem, lá atrás, uma das vontades de Deus é que nós sejamos santificados. E o apóstolo Pedro, ele também nos dá um conselho em 2 Pedro 3,18. Ele fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha o que ele nos orienta, que devemos crescer na graça e no conhecimento. O culto racional, ele necessita de conhecimento, crescermos conhecendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso se dá por meio disso que nós estamos fazendo agora. Nos reunindo, estudando a palavra, lendo, examinando as Escrituras e
A Ele seja toda a glória, né? Tanto agora como no dia eterno. Isso é o propósito de Deus. O que Deus quer, que a gente acabou de ler? É isso, que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Observa como estão conectadas todas essas coisas. Então, a gente percebe que a salvação ela é condição sine qua non, né? Ou seja, uma condição sem a qual nós não veremos ao Senhor, como nós lemos na passagem anterior. E que nós precisamos passar pela primeira fase, onde nos entregamos a Jesus e somos justificados, e aí nós permitimos com que o Espírito Santo atue em nós, e ali nós passamos a ser uma nova criatura, passamos a ter atitudes compatíveis com a vontade de Deus, e ali nós estamos no processo de santificação, e isso vai nos preparar para que cheguemos na terceira fase da salvação, onde seremos glorificados. Não seremos perfeitos, podem ter certeza. Aqueles que pensam muitas vezes que tem que ser perfeito para quando Jesus voltar estar pronto. Não, nós nunca seremos totalmente perfeitos antes da glorificação. Mas quando Jesus voltar, e eu não sei se todos sabem disso, né? Mas é breve. Não tardará o retorno de Cristo Jesus. Por isso, a urgência de nós levarmos essa mensagem. E o apelo que é feito nesse momento é que convida, né, que nós tomemos essa decisão de buscar essa relação com Cristo diária, né, através da oração e do estudo da Bíblia. A gente viu a importância do ensino, do culto racional, de conhecer. E também a pergunta que fica, você quer abrir o seu coração e permitir com que o Espírito Santo habite em você, permitir que ele transforme você à imagem e semelhança de Cristo? Esse é o processo da santificação e Deus nos convida para sermos santos, conforme é o conceito bíblico. Meus irmãos, eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela. Eu não sei se todos compreenderam isso que a gente expôs, mas de tudo que tem falado, né, a suma Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua, para a de todos nós. E Ele quer que nós passemos por esse processo de santificação. Ele não quer que você só se batize e depois se afaste da igreja. Ele não quer que você simplesmente pratique boas obras. Ele quer que você tenha semelhança com Ele. E Ele nos convida para que sejamos, Ele está à porta batendo, querendo que você permita que Ele entre e habite, Ele permaneça em mim e eu permaneça nele. E aí, o caráter de Cristo será apresentado ali por nós. E isso é o processo de santificação. Então, pastor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, estamos à disposição. Queria fazer uma colocação, apenas complementando, Daniel, foi muito bom. Esse assunto é um assunto importantíssimo. Eu só queria lembrar de algo que me veio à mente aqui, de que nós, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E então nós éramos realmente a imagem de Deus. Isso está em Gênesis 1, 27. Depois do pecado, nós perdemos a imagem de Deus e ganhamos outra imagem. E aí agora, o que Cristo fez? Morreu na cruz do Calvário para que quem aceitá-lo e aceitar esse novo nascimento, um novo coração, ele agora vai restaurar. E essa santificação é esse processo de restauração à imagem de Deus. Daniel mencionou que ainda não somos perfeitos, realmente não somos. Vamos alcançar a imagem de Deus, a perfeição da imagem de Deus na glorificação. Exato, Daniel. Mas hoje estamos no processo. E até que eu ficasse perfeito, Daniel, todo mundo ficasse perfeito, mas meus cabelos brancos,
não estaria totalmente perfeito, né? Então, a gente quer a perfeição, e quando Cristo fala na perfeição, quando vier a glorificação, é totalmente, é no caráter em especial, mas também nós não teremos mais os efeitos do pecado sobre nós. Isso, Deus é maravilhoso. Obrigado, Daniel. Vamos cantar o hino Unidos pela Palavra, e depois o Daniel fará as considerações finais e a oração final, tá bom? Maravilha. Então, Daniel, contigo, os momentos finais, a palavra e a oração. Muito bem, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Meus irmãos, o objetivo desse grupo é que nós possamos estudar essas doutrinas e estudar a Bíblia, examinar as Escrituras e
alguns aqui, a maioria, eu creio, já é até batizado, mas eu queria dar essa ênfase, pastor. Além aqui do tema que nós trabalhamos, que eu vou citar, logicamente, na oração, mas que a gente convide as pessoas para que estejam aqui presentes. A gente tem aprendido coisas tão incríveis, as maravilhas de Deus na vida da gente e testemunhos e que a gente vê também no ID, né, pastor, aos sábados, e tantas pessoas, tantos amigos que às vezes a gente gostaria que conhecesse essas verdades. Então, eu dou essa ênfase de que nós os convidemos e, se possível, tentar, além da intencionalidade, e essa é uma atividade, é uma obra missionária, né? Mas sermos mais pessoais. Uma sugestão, né? Quando for enviar, por exemplo, esse convite, não simplesmente manda o link e a pessoa entra ou não entra, mas escreve uma mensagem falando do desejo que você tem de ela estar conosco e, enfim, para a gente ter um pouco mais, talvez, de pessoalidade e essa pessoa talvez se sentir mais impressionada ali a participar desses nossos cultos, porque o nosso objetivo, né, é que não só nós nos salvemos, né? Não, a ideia não é egoísta, né? O evangelho, ele não é egoísta, ele não quer simplesmente que nós busquemos a nossa salvação, mas Deus, ele nos utiliza para levarmos a palavra da salvação às outras pessoas. E, na verdade, a nossa salvação, ela quase que depende disso, porque dificilmente você vai ter conhecimento das boas novas e não vai comunicar para as pessoas. Quando você está bem, assim, acontece uma coisa muito boa na sua vida, um casal, por exemplo, e acontece alguma coisa no trabalho, uma notícia de, não sei, uma promoção no emprego, a primeira coisa que a pessoa faz chega para o seu cônjuge ou um amigo, pô, nem te conto, cara. Cara, eu tava no trabalho e o meu chefe me chamou e reconheceu o meu trabalho e disse que quer me colocar, me promover e tal. Você fala aquilo com entusiasmo. Imagina nós que temos a mensagem da salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, em Deus. O quão isso é uma notícia fenomenal. A gente tem que falar isso para mais pessoas. Então, fica esse meu apelo para que a gente convide mais pessoas para estar participando aqui conosco. Maravilha. Eu vou fazer a oração final agora, pastor. A gatinha fez a cirurgia aqui, está miando. Vamos falar com Deus, então? Oremos. Paizinho querido, maravilhoso Deus, como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos, ainda que de maneira virtual, mas estamos aqui, Pai, cada um com suas Bíblias, e já te agradeço porque nós temos essa liberdade religiosa, estarmos aqui segurando nossas Bíblias e examinando, lendo, Pai. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração hoje, mostrando os aspectos da santificação, como isso é importante para nós, para a nossa vida, e para que nos preparemos para o retorno de Cristo Jesus. Nós estamos dia a dia buscando o Espírito Santo, a chuva temporã em nossas vidas, porque quando a chuva serôdia for derramada, próximo à vinda de Cristo Jesus, aquele que não estivesse preparado, Pai, aquela semente que não germinou, que ela não foi regada pela chuva temporã, ela não conseguirá, Senhor, crescer. E nós estamos aqui, Pai, nos colocando em Tuas mãos, para que o Teu querer, ele aconteça em nossas vidas. E nós lemos hoje que uma das coisas que o Senhor quer para nós é que nós nos santifiquemos, Senhor. Então, por favor, dá-nos o Teu Santo Espírito, que ele possa nos conduzir, nos dirigir, que ele possa nos moldar, segundo o caráter de Cristo Jesus, porque nós queremos retornar à condição original, lá em Gênesis 1, 26 e 27, que o Senhor nos fez, a tua imagem e a tua semelhança. Por favor, Senhor, esteja conosco nesta noite, nos abençoa
que o Senhor nos dê saúde, Pai, para aquelas pessoas que estão enfermas também, e aqui nesse grupo tem pessoas com familiares próximos, Pai, que estão necessitando do Teu cuidado, do Teu amor, e te pedimos, Senhor, que traga a cura, não só física, mas espiritual para todos nós. Dá-nos a Tua paz e uma boa semana na Tua santa presença. É o meu pedido e a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estaremos, então, nos encontrando no sábado pela manhã, às 6 horas da manhã, e durante a semana estaremos discutindo até mesmo quanto a esse horário lá no Grupo ID. Mas que Deus abençoe cada um de vocês.